Muito bom dia! Começando o dia com um devocional incrível para edificar nossas vidas, né? Coisa boa, falar tão profundo aos nossos corações. E agora no Manhã IPP quero dar bom dia para você que abriu a porta da sua casa para que a IPP TV pudesse te fazer companhia e você nos fazer companhia. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse programa vai falar ao seu coração. Tenha qual idade você tiver, que o tema de hoje é esse: Deus usa as pessoas de todas as idades. Não precisa falar a sua idade aí para mim nos comentários, mas fala de onde você está ouvindo a gente. Eu quero dar um bom dia com muito carinho, em nome de toda a equipe aqui, que tem muita gente aqui que você não conhece, que não fica aqui na frente, mas com certeza nós queremos te dar esse bom dia com muito amor e carinho nesse dia que o Senhor fez. Louvado seja Deus, né? Que as misericórdias se renovam toda manhã. Muito bom dia. Estou aqui de olho no chat, quero saber de onde você está falando. E quero começar com um versículo que inspirou o nosso programa de hoje, que fala sobre o tema Deus usa as pessoas de todas as idades. Nesse mês, nesse começo de abril, né, o segundo, as 2 semanas aí, primeira quinzena, nós estamos falando sobre Deus usa as pessoas, sobre esse tema que Deus usa as pessoas na música, pessoas corajosas, pessoas, como fala, imperfeitas, pessoas na poesia, no trabalho, nas escolas, pessoas como você, como eu. Deus usa, gente, Deus usa. E o versículo de hoje é: o Senhor chamou o menino Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. É um versículo que inspirou a gente a fazer esse programa. E eu quero já falar para você que depois desse tema tão gostoso que a gente tem falado, na segunda quinzena nós falaremos sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Frutos do Espírito, amor. Cada dia a gente vai falar de um, vai adentrar, vamos lá no profundo. Paz, alegria, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vai valer a pena. E depois também os frutos da carne: ira, lascívia, né, egoísmo. Tem vários aí para a gente fazer uma autoavaliação. Mês de abril aí bombando para você ser edificado aqui junto com a gente, né? A gente faz o roteiro, começa por nós e a gente cresce juntos. Olha só, para conversar com a gente sobre o tema Deus usa as pessoas de todas as idades, nós convidamos nosso querido reverendo Bruno Duran, que está aqui frequentemente trazendo um devocional também para a gente. E eu quero dar bom dia para o pastor. Bom dia, pastor. Olá, Lídia, bom dia. Como é bom estar aqui mais uma vez, participando desse bate-papo, desse momento tão agradável e compartilhando das coisas do Senhor, da sua palavra, sendo edificado. Então isso é maravilhoso, que bom. É verdade, né, pastor? E falar sobre Deus usa as pessoas, né? É muito interessante que a gente falou essa semana sobre que Deus usa pessoas imperfeitas. E não tem como ele usar uma pessoa perfeita, porque não existe pessoa perfeita. A única foi Cristo, né? Então é uma alegria já daí para nós, né? É um privilégio, né? Porque Deus, ele escolhe pecadores para serem instrumentos em tuas mãos. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, né, conscientes do chamado que nós recebemos, primeiro para sermos salvos em Cristo, não merecemos, e depois para sermos cooperadores com o Senhor no seu reino e instrumentos em suas mãos para a sua glória. Então isso é maravilhoso, com certeza. O programa de ontem ficou gravada na minha mente aquela pergunta que o pastor falou assim, que a gente deve perguntar todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça, né? Porque o reino está avançando, não vai deixar de avançar, né? A gente tem que fazer essa pergunta para Deus: Senhor, aonde, o que queres, né? Ter esse contato com Deus, né? Para saber. Verdade. A partir de um relacionamento com o Senhor que nós estaremos mais sensíveis, né? Para entender o chamado que Ele nos deu. Então, vale a pena nós sempre estarmos com essa pergunta, né? Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? E envia-me a mim, como Isaías falou. Envia-me a mim. Estou à disposição para servir e fazer aquilo que é a sua vontade. E isso em qualquer idade, né, pastor? Em qualquer idade. Hoje, né? Nós falaremos hoje sobre isso. É interessante, pastor, que isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam. A gente vê desde até recém-convertidos, como pessoas que já estão na caminhada aí. Tem pessoas que já entenderam, que já pegaram o jeito de caminhar com o Senhor ali, mas cada dia se renova, muda também, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas tem muitas pessoas que entram talvez até em crise por dizer: como que o Senhor vai me usar? Ou eu já tenho mais idade. A gente vai falar mais sobre isso, né?
Mas o que eu queria começar perguntando, assim, tem algum nível de maturidade para o senhor usar alguma pessoa? Olha, vai depender para o que Deus vai usar, né? Porque nós vemos desde a infância Deus usando crianças. Quando se fala de criança, por exemplo, eu lembro Jesus quando os discípulos, né, quiseram impedir que as crianças viessem até ele, e ele diz, né, não impeçam que as crianças venham até a mim, porque deles são o reino dos céus, é o reino dos céus. E Jesus, ele usou uma criança, e aquilo que a criança tinha nas mãos, quando ele quis fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, ele usou a criança naquilo que ela tinha nas mãos. Então, Deus usa quem ele quer, na idade que for, Deus, ele sempre estará usando com certeza as pessoas. Agora, para algumas tarefas, com certeza há necessidade de uma maturidade maior, né? Então, eu acredito que vai depender muito para o que essa pessoa foi chamada. Pastor, a gente estava até conversando um pouquinho antes, assim, o senhor estava falando de chamados, né, que a gente tem falado agora que Deus usa as pessoas, e tem chamados específicos, né, tem um chamado geral e tem um chamado específico. Vamos dar um briefing nisso aí antes de... É bom definirmos a palavra chamado, né? Quando nós falamos, por exemplo, acerca da vocação. Então, Deus, ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, aquilo que nós chamamos da imago Dei, a imagem de Deus no ser humano. E nós, quando fomos criados com essa imagem de Deus, para refletir a imagem de Deus. E Deus nos colocou na terra como seres, como subgerentes, vamos dizer assim, gerentes da criação de Deus. Então, nós devemos cumprir os mandatos do Senhor. Pelo menos 3 mandatos Deus deu ao homem, né? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Principalmente o cultural, ele tem muito a ver com a nossa vocação, porque nós fomos chamados para cultivar a terra, para dominar a terra, né? Para cultivá-la. A palavra cultura quer dizer cultivo. Então, o homem ele foi chamado com esse propósito. E a partir daquilo que nós chamamos de graça comum, que Deus ele habilita e capacita o homem para desenvolver várias tarefas, né, desenvolver a sua vocação em várias áreas. Então, aqui eu estou falando de uma vocação em termos gerais. Então, por exemplo, você tem um dom muito especial e faz como poucas pessoas esse dom natural que você tem de se comunicar, de falar com as pessoas. Claro que muito do que você sabe também você aprendeu, foi capacitada, mas todos nós temos assim uma vocação e aptidões que a graça de Deus nos habilitou. A graça comum de Deus, que não somente habilita-nos a fazer coisas boas, belas e justas para a glória de Deus, mesmo até aquele que não é cristão, ele desenvolve as vocações que Deus habilitou o homem, como também essa própria graça comum, ela refreia no homem a maldade para que o homem não chegue no maior nível de intensidade de maldade. E aí a gente parte para uma segunda fase do que é a vocação. Então, quando a gente vai falar acerca do chamado geral de Deus e do chamado eficaz, né? Eu gosto muito de utilizar um texto para o chamado geral, por exemplo, quando Deus ele chama todos os homens ao arrependimento. Jesus ele diz o seguinte, eu até brincando lá na igreja, eu disse, eu vou colocar uma placa bem grande lá na frente, assim, dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o chamado é para todos. Então, todas as pessoas que passam ali vão olhar e existe um chamado para elas. Mas somente aquelas que são tocadas pelo Espírito Santo, que adentram e chegam lá dentro da igreja, elas verão uma outra placa lá dentro, que é ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então,
Esse é o chamado eficaz. É aquilo que o Espírito Santo faz na vida do homem, é um chamado interno, que só o Espírito Santo faz por meio do Evangelho e é para os seus eleitos. E aí esse chamado, ele justamente vem para que as pessoas respondam esse chamado e venham servir a Deus. E aí vem a outra face, que é quando Deus ele dá dons espirituais para que nós sirvamos na igreja, na edificação mútua do corpo de Cristo. E aí sim a gente vai falar dos determinados dons, né, chamados e vocação espiritual para servirmos no reino de Deus. Que levam aos frutos para glorificar o nome de Deus. Para glorificar a Deus, acima de tudo. Que bênção. E tem essa questão também de vocações que precisem de uma idade ou experiência mais elevada? Sim, sim. Quando nós falamos, por exemplo, de crianças, né? Eu citei ali o exemplo das crianças, que Jesus disse, deixe vir a mim, mas o texto que nós lemos na íntegra aí, como texto referência para o nosso programa de hoje, ele fala da vida de Samuel. Samuel, ele foi chamado, ele tinha um chamado desde a sua infância, né? Quando Deus ele fez um milagre na sua mãe, em Ana, que não podia ter filhos, Deus abriu a madre dela, teve e ela consagrou o seu filho para o serviço do Senhor. E quando ele foi desmamado, né? Quando fala aqui desmamado, quando ele já estava numa idade que ele poderia já não depender tanto da mãe para suas necessidades básicas, enfim. Ele foi colocado para servir, né, ali à disposição de Eli, do sacerdote Eli, para servir ao Senhor no templo. E o que é que acontece? Ele passou a servir a Eli. Mas chegou um determinado momento da vida de Samuel, ainda muito jovem, Deus ele fez o chamado para constituí-lo como profeta. Então, havia vamos dizer assim, ele era talvez da tribo de Levi, um trabalho mais levítico, de trabalho, né, manual ali no templo, mas aí Deus ele faz um chamado específico para ele ser profeta. E então, desde a infância, desde a sua juventude, muito cedo, Samuel é chamado. Outro exemplo, por exemplo, é Jeremias. Jeremias, alguns dizem que ele era ainda uma criança, porque quando Deus o chama, ele diz, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Né? Alguns teólogos acreditam que tanto poderia ser ainda numa idade de criança, ali entre 12 anos, mas alguns outros, porque essa palavra no hebraico ali para criança, ela também pode ser usada como jovem. Então, ele poderia ter tanto 12 como 20 anos. Mas o fato é que ele foi chamado muito novo para aquela função. E quando ele disse, Senhor, eu sou ainda uma criança, isso denota também a falta de experiência dele. Ele acreditava que tinha pouca experiência, mas Deus disse que o capacitaria. Então, algumas pessoas são chamadas mais novas, outras são chamadas posteriormente. Mas quando se fala de uma vocação, por exemplo, para o pastorado, então é necessário que a pessoa, para o presbiterato, é necessário que a pessoa ela tenha uma experiência, né? Você vê lá Timóteo falando sobre isso, que o homem ele deve ser experimentado primeiro, não pode ser neófito, ele precisa ser experimentado para então exercer, né, esse chamado, essa vocação do presbiterato. Então, há diversas vocações e algumas sim exigem uma experiência ou maturidade maior, com certeza. E, pastor, é interessante que, é lógico, Jesus pode usar, ele foi usado, né, desde antes da fundação do mundo, mas ele também, criança, estava lá no templo ensinando. É que ele é nosso maior exemplo, né? Não tem como. Mas ele, criança também, Deus usou o próprio Jesus, né? E estava lá no templo conversando com as crianças. Aos 12 anos, ele estava ali no templo, né? Numa das peregrinações que seus pais fizeram para as festas anuais que havia. E ali ele demonstrou que já estava servindo ao Pai. E o texto fala que, inclusive, ele estava sentado junto com os doutores. Claro que Jesus era
vamos dizer assim, era algo muito específico, muito especial. Desde de criança ele era um ser especial, ele era humano 100%, Cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Então, assim, então Jesus é um caso à parte, mas com certeza ele serve como exemplo de que as crianças, elas podem ser instruídas para, de alguma forma, serem instrumentos nas mãos de Deus, com certeza. E tem a promessa do Senhor, acho que não sei se é Apocalipse, me corrija se eu estiver errada, mas que fala que no final dos tempos, não sei, que os jovens terão, os idosos sonharão, os jovens terão visão, né? Então você vê que ele abrange todas as idades ainda. Todas as idades, Foi quando Deus ele fez essa promessa através do profeta Joel, no capítulo 2, mas que é uma promessa também escatológica, né? Tá. Então, ela tem a ver com aquilo que aconteceria nos últimos dias e que tem esse cumprimento no dia de Pentecostes. Quando então Deus ele derrama o seu Santo Espírito sobre a igreja e Deus distribui dons para a igreja justamente servir. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de crianças, adolescentes e jovens, é muito importante nós entendermos que a criança ela deve ser ensinada desde a sua infância nos caminhos do Senhor. E olha, Lídia, Deus já usou muito a minha filha quando criança para falar comigo. Muito. É da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Então, Deus sim usa crianças, né? Com toda a inocência delas, com todas as características que ela tem específicas, Deus usa com certeza as crianças também. E quando nós instruímos os nossos filhos podem ser, desde a infância, instrumentos para abençoar outras crianças. Né? Quando você fala do amor de Cristo, quando ela cresce com os valores, né, cristãos, com os princípios bíblicos, isso já está nela, né? Então, a criança, ela passa a fazer parte da família da aliança, ela entra desde a sua infância. No Antigo Testamento era na circuncisão, ao 8º dia. Então, a criança ela já fazia parte do povo da aliança. E claro que no Novo Testamento agora, então, o batismo, ele substituiu a circuncisão. Então, as nossas crianças, elas adentram na família da aliança desde a infância, quando nós batizamos os nossos filhos, e certamente pelo convívio que ela tem, né, no corpo de Cristo, na família da aliança, ela pode ser um instrumento de Deus, tanto para os pequeninos como para nós grandes. E muitas vezes nós nos surpreendemos como Deus usa as crianças para nós. E quantos anos tem sua filha? Minha filha agora já está com 18 anos. 18? Ai, tá grandinha já. Eu lembrei de uma coisa, pastor, que aconteceu, eu vou contar. Eu tinha 2 anos de idade, minha mãe ia fazer uma cirurgia, ela estava com muito medo porque ela podia ficar sem voz, era na tireoide. E ela podia ficar sem voz, ela estava com muito medo. Eu tinha 2 anos de idade. Pensa que eu lembro de alguma coisa ou pensava em alguma coisa, eu não sabia nem que era meu nome, eu nem lembro que eu existia naquela época. E ela disse que eu acordei de madrugada, assim, fui no quarto dela, ela acordou fazendo carinho na cabeça dela, e eu falei assim para ela: mãe, eu falei com o menino Jesus e ele disse que tu não precisa ter medo, que tu vai ficar boa. E ela falou assim: filha, isso tirou todo o medo. Você acha coisa que acontece? Vai saber. Se eu sonhei, se era coisa da minha cabeça e não era. Mas você vê que coisa incrível. Sim. Vai saber os mistérios. Há um pensador que fala que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? É verdade. Mas vã filosofia, não nossa verdade que a gente acredita, e essa é a verdade mesmo, né? E é interessante isso, que nem você falou, usa sua filha, a gente vê as crianças hoje. As crianças, hoje elas participam, né? Por isso que às vezes quando no culto, eu sou muito a favor do culto onde tenha a família da aliança reunida. Isso. Porque às vezes existem algumas igrejas que elas fazem essa distinção e separam as crianças. Claro que eu não estou sendo contra aqui, por exemplo, aquele momento onde nós levamos a criança para receber uma mensagem específica para ela, com a linguagem para ela. Sim. Mas eu estou falando, por exemplo, existem igrejas que elas
elas acabam que tendo compartimentos divididos. Então, há o culto solene, um culto de jovem, um culto de adolescente, um culto... Então, ele faz toda essa divisão e a igreja ela fica totalmente desfacelada. Quando Deus ele chama para o culto, ele chama a família da aliança. Então, quando nós temos ali pais, filhos, crianças, adultos, idosos, jovens, pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todas as etnias, né? Então, assim, Então, a família da aliança está reunida. Claro, é como eu repito, nós podemos ter programações para jovens? Podemos. Sim, sim. Podemos ter programações para crianças? Podemos. Mas no culto solene, quando nós temos também a família do Senhor, a família da aliança reunida, pai, filho, todos ali, isso é uma expressão, né, do que é a igreja. A igreja ela é feita de pessoas de todas as idades, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as classes sociais, todos juntos fazendo parte em um só corpo. Agora, falando aqui um pouco, uma vez minha filha, foi muito marcante o que aconteceu comigo. Claro que nós devemos entender que Deus... ele tem o seu meio ordinário, né? A palavra de Deus, né? A revelação para nós, ela é a nossa regra de fé e prática, por ela que nós devemos ser guiados. Mas uma vez, de forma assim, extraordinária, eu acredito, porque Deus usou a boca da minha filha para falar conosco, eu era um presbítero na minha igreja de origem, eu trabalhava no banco, tinha vamos dizer, minha vocação aí, no meu trabalho profissional, enfim. E cada vez mais Deus ele falava ao meu coração esse chamado interno para a vocação pastoral. Eu já tinha essa convicção interna até que a igreja e o conselho da minha igreja, eles viram essa vocação e em conversa com o conselho surgiu essa necessidade. Meu pastor disse, por que você não vai para o seminário? Eu já tomava conta de uma congregação que nós iniciamos do zero, num dos bairros da nossa cidade. E eu fiquei naquele dilema, e aí vamos orar. E eu fui orar com a minha família e tal. E eu cheguei para falar com a minha família. Eu reuni a minha esposa, a Eva, minha filha Bruna, e sentados eu disse, vamos orar, e oramos, nosso momento devocional. E eu disse, olha, eu quero falar uma coisa com vocês. Deus ele está me chamando fortemente para servir no pastorado. A minha esposa disse, realmente eu vejo essa vocação em você e tal. Ela não esperava que eu fosse dizer que a gente ia abandonar tudo, a nossa vida que nós tínhamos para ir ao seminário. E ali eu abri para elas e falei, olha, eu estou pensando seriamente, mas claro que essa decisão não é uma decisão só minha, eu gostaria de compartilhar para que nós estivéssemos orando. Porque se for de Deus, né, Deus ele também vai usar vocês e vocês também aceitarão e nós iremos juntos. E minha filha, nesse momento, ela pegou a Bíblia, ela era muito pequena, eu acredito, isso foi em 2013, minha filha tinha aí 11 anos, eu acho. Ela pegou a Bíblia e ela citou o texto de Gênesis, onde Deus ele faz o chamado a Abraão. Eita. E o chamado era, papai, a palavra do Senhor diz, sai da tua terra, Eita. do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Eita. Eu farei você pai de multidões. Então, assim, claro que foi um chamado específico para Abraão, mas aquilo que ela falou naquele momento foi de uma forma assim, uma confirmação tão forte para nós naquele momento, que eu não me contive, eu me emocionei, eu chorei ali, e eu vi Deus falando comigo através da boca da minha filha. Quando é Deus falando, ele usa meios justamente. extraordinários, e a pessoa que está recebendo o recado, ela entende, ela ouve a voz e reconhece. E reconhece. Né? É muito bonito isso, porque imagina, que nem eu falei antes, eu 2 anos, você acha que fui eu e sabia alguma? Não sabia de nada. Minha mãe conta isso, eu falo, foi Deus. E pela misericórdia e graça, né, pastor? Porque depois tive uma caminhada assim que
né, era católica e tal, e caminhava, né, outros caminhos que não eram firmados no Senhor, e ele me atraiu pela graça irresistível dele. Mas você vê que se fosse pela gente, a gente não estaria nem aqui, Não né? estaria, não. É pela graça É irresistível a graça. mesmo. E eu ia perguntar, obrigada por ter compartilhado esse testemunho incrível e para dar esperança também, né, pastor? Porque hoje aconteceu hoje comigo. Hoje é o dia do testemunho, gente. Mas eu falei, Senhor, eu estava assim querendo uma resposta. E aí, orei, falei, estava incomodada, falando com Deus. Já tinha parado umas 5 vezes, já tinha parado 5 minutos, né, falando, Senhor. E aí eu pedi, Deus, me fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz falando comigo para acalmar meu coração. Não sabia não tinha nenhum motivo identificado porque que estava com alguma certa angústia. E aí eu voltei nos meus stories assim, e aí eu vi que uma passagem, acho que é um Salmo 91, que fala que Deus colocará anjos. Eu tinha mesmo postado, eu falei, gente, nem eu lembrava que eu tinha postado aquilo, a resposta veio de uma postagem, Salmo 91, eu comecei a ler o Salmo 91, e aí eu estava no caminho para cá, eu falei, não estava dirigindo, tá, gente? Aí eu comecei a ler o Salmo 91 e Deus começou a falar e começou a aliviar. Aquela leitura do Salmo começou a aliviar, veio das respostas, daquilo que estava ali, que Ele colocará anjos, que Ele cuidará. Se a gente confiar no Senhor, Ele vai cuidar da gente, né? Com Que certeza. confia no Senhor. Então, palavra, meios ordinários, meio extraordinários, Deus usa, Deus fala. Gente, e a gente está falando aqui de testemunho, eu quero saber de você que está assistindo, se tem uma pergunta, se tem um testemunho também. Hoje o dia tá... Nosso diretor aqui é o Espírito Santo. Ele guia do jeito que ele quiser. Quero dar bom dia, pastor, rapidinho para as pessoas que estão aqui. A Dani, o Jadir, o Givaldo. A Delva falou, bom dia, pastor Bruno Duran, graça e paz. A Solange falou, amém, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, sabe as palavras. A Andréia Paim, também de Osasco, São Paulo. A Verônica, de Campina Grande, Paraíba. O Jadir está de Vila Velha, Espírito Santo. A Dani, de Divinópolis, Minas Gerais. A Delva de Uruara, Pará. E tem mais, a Joyce deu bom dia aqui. A Estela Mara está sempre com a gente também. Falou, bom dia, graça e paz. Em minhas orações, peço a Deus que meu filho seja usado para influenciar seus primos, amigos e até mesmo seu pai e avós que ainda não se renderam a Cristo. Amém, Estela Mares. Que bom, isso também é importante, né, pastor? Interessante, porque quantos trabalhos eles iniciam com o trabalho de crianças nas igrejas. E as crianças, elas são instrumentos para trazerem os seus pais para a igreja, para conhecer o evangelho. Então, Deus usa de forma extraordinária as crianças. É verdade. E, pastor, eu quero dar só um recadinho para quem está em casa, rapidinho. E, vá mandando sua pergunta. Ainda vamos chegar na parte dos idosos, que é a pergunta que não quer calar, que tem gente que sente que não está mais aí, que não dá para fazer mais nada, que sente que, Deus não me chama. A gente vai falar disso. Mas antes eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Vamos lá. Eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Já sabe o que é? Vou dar uma dica. Uma das coisas que nos ajudam a ter conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja bem pertinho da sua casa ou no próprio site. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Os estúdios aqui estão muito gostosos, a gente tem recebido elogios e a Quali Vinil está presente aqui também. Então fica a dica de hoje para você e vamos voltar a falar sobre Deus usa as pessoas de todas as idades. Agora vamos lá para a pergunta, pastor. As pessoas que já estão com mais idade e elas pensam que já não tem mais o que fazer, que a gente pode falar para essas pessoas que pensam assim, pastor? Olha, a Bíblia ela é cheia de exemplos de pessoas que, numa idade mais avançada, elas são instrumentos do Senhor. O Senhor conta com essas pessoas até por causa da sua experiência, da sua maturidade, né? No Antigo Testamento era utilizado muito um termo chamado as cãs. As cãs justamente significa os cabelos brancos, né? Porque essas pessoas, elas
já tiveram muitas experiências, né, de vida e, enfim, experiências com Deus, às vezes em algum ministério. E certamente ela tem muito que ensinar a outras pessoas. Então, nós vivemos um tempo, Lídia, onde as coisas antigas elas não têm valor, né? Então, por exemplo, as pessoas só dão valor àquilo que é novo, e elas desprezam e dizem que as coisas que passaram são antiquadas. Então isso é algo da nossa geração, porque nem sempre foi assim. A experiência sempre foi algo, a maturidade, a velhice, vamos dizer assim, sempre foi algo muito respeitado, muito valorizado. Agora, esse pensamento é fruto da nossa geração, em achar que aquilo que é idoso, aquilo que é antigo, isso não tem valor. Tanto que as pessoas têm desprezado, por exemplo, a própria história, né? Isso. Que perda. É uma perda enorme, porque se nós negamos a nossa história, nós perdemos a nossa identidade. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica, porque ela está alicerçada primeiramente naquilo que é o fundamento, na base que é a Escritura Sagrada, mas também ela valoriza a nossa história, a nossa tradição. Infelizmente, nós vemos igrejas hoje, igrejas contemporâneas, igrejas modernas, que elas negam isso, elas desprezam a história. E eu acho engraçado, porque elas acreditam que simplesmente Deus falou com ela aqui e o que vale é o momento, e ela não olha para trás. E nós precisamos entender que aqueles que estão no passado, né? Por exemplo, quando nós olhamos para os pais da igreja, nós olhamos para os reformadores, são homens que eles estão muito mais próximos da revelação, daquilo que foi revelado para o público original do que nós que estamos há mais de 2000 anos ou mais, quando se fala de Antigo Testamento, posteriormente mais longe. Mas quando nós olhamos para os idosos, né? Eu gosto muito de um texto que está lá no Salmo 92, que eu quero compartilhar com você. O Salmo 92, deixa eu só abrir, ele diz o seguinte, Salmo 92, já no finalzinho, no versículo 12, ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então veja que o justo ele sempre estará florescendo, não importa a idade. E o texto diz que na velhice eles ainda darão frutos. Um outro termo utilizado, eles serão viçosos, eles serão fervorosos, né? Então, o justo, você, meu irmão, minha irmã, né, que com certeza já viveu muita coisa na sua vida, Deus te chamou, seja na sua infância ou na juventude, ou mesmo que tenha te chamado agora, já numa idade mais avançada, mas Deus ele te chamou, Deus ele te deu dons, pelo menos um dom espiritual ele te deu, mas ele dá dons à sua igreja e ele dá dons para que você possa servir e ser útil no reino de Deus. Então, a sua experiência de vida, você pode ajudar muito aqueles que são imaturos e inexperientes. Eu gosto também de um texto que está lá, por exemplo, quando se fala das pessoas mais velhas, experientes e maduras ajudarem as mais novas. Por exemplo, em Tito, no capítulo 2, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância.
quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias e em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha a finalidade, olha o propósito. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a palavra de Deus dá aqui instruções, seja para moços, tanto que na sequência vai falar dos mais moços, dos jovens, mas também para os idosos. Então, você que é idoso, seja homem e mulher, você tem esse privilégio de ser um instrumento nas mãos do Redentor para abençoar muitas vidas, principalmente abençoar aqueles que têm pouca experiência. Então, com certeza, os idosos tem idosos que têm ministérios assim extraordinários. Sem falar, vamos falar aqui de pastores, né? Parece que quando o pastor ele é jovem, ele tem mais aquele vigor para abrir igreja, para evangelizar, para correr. Mas os mais idosos, ele tem toda a experiência, toda aquela gama de conhecimento. Eu me lembro que o meu pastor, o meu amado e saudoso pastor Josmar Torres do Nascimento, foi quem pregou o evangelho para mim, foi o meu mentor. Nunca esquece. Nunca esquece. Ele faleceu ano passado com Covid e faz uma falta para mim que só Deus sabe, porque era aquele parceiro, uma relação de pai e filho, e aquela relação onde eu sempre estava buscando os conselhos dele, ainda mais pela experiência dele. Era um homem incansável na obra missionária. E ele, quando falava comigo, ele disse: meu filho, ele dizia, eu sou como um leão velho. Uhum. O leão velho, ele é o seguinte, ele só faz... Uau, e ele dá... E é os leõezinhos mais novos que correm atrás das presas, né, para fazer o trabalho de vigor. Mas a experiência do leão, né, daquele que é maduro, daquele que tem toda a experiência, já sabe os atalhos, né, ele conhece a estrada, o caminho das pedras, porque já sofreu, já apanhou, né? E então nós não podemos jamais negligenciar e desprezar a importância, né, do chamado, dos dons e da experiência dos mais idosos. Não podemos. E como é gostoso ouvir conselhos de alguém que é firmado em Deus e que tem uma maturidade, uma experiência, um conselho assim que vai lá na alma, né? Impressionante. E o senhor falou uma coisa muito importante que me linkou ao programa de ontem, que fala, né, dessa passagem que o senhor falou, como palmeiras, viçosos, né? Uhum. Como é forte isso, como a gente sente o Senhor usando as pessoas fortemente, né, com maturidade. E essas pessoas que talvez estejam se achando hoje, talvez, não, Deus não vai me usar porque eu já tenho mais idade, fazer aquela pergunta, né? Aonde o Senhor, por quem eu posso orar hoje? Qual é a pessoa? Pedir para Deus mostrar, né, pastor? Que ele mostra, né? Até porque os mais jovens, eles não têm experiência, então eles acabam que errando mais, né? Sim. E aí é quando tem que ter alguém ali próximo com essa experiência para que possa estar, de alguma forma, ajudando, instruindo, confortando. O jovem, quando ele vive muito momento, o jovem, ele quer viver o momento, às vezes não pensa no amanhã. Por exemplo, vamos falar aqui, eu lembrei aqui de Salomão. Boa. Salomão, na sua juventude, ele escreve aquele livro, né? O livro de Cântico dos Cânticos, né? Cantares, aonde ele ali expressa toda a sua paixão, o seu amor por uma donzela, por uma moça, por uma jovem chamada Sulamita. Então, ali ele escreve palavras do coração, palavras que estavam gritando dentro dele, né? Aquela paixão avassaladora que muitas vezes não pensa nas consequências. E Salomão, durante a sua juventude,
Ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus, e Deus fez de Salomão o homem mais sábio da terra, fez de Salomão o homem mais rico da terra, deu a ele a possibilidade dele reinar um reinado de paz. Mas o problema de Salomão é que, por causa desse ímpeto dele, de conquista, né, ele acabou andando por caminhos errados. E o Salomão, ele acabou tendo muitas mulheres, muitas delas por causa de suas alianças, né, das alianças que ele fez com outras nações para poder justamente sustentar esse reinado de paz que ele tinha. E por causa das mulheres que ele teve, ele acabou inclinando seu coração para os deuses dessas mulheres, que eram mulheres pagãs. E isso ele desagradou ao Senhor por conta disso. E o seu coração já não estava mais como lá no início, quando ele temia o Senhor. Então, ele escreve depois Provérbios, que aí ele fala um pouco de toda a sabedoria que Deus dera, mas somente em Eclesiastes é que nós vemos um Salomão maduro, depois de ter sofrido e apanhado muito porque é um pecador. Então, ele consegue ali expressar que tudo é vaidade, né? Chega a ser até muitas vezes desmotivador o que ele fala, mas tudo é vaidade. Ele chega a dizer, olha, eu prefiro estar em um lugar onde há luto do que um lugar onde há festa. Me diga quem é o jovem que quer estar no lugar onde há luto, quer estar no lugar onde há festa. E Salomão olha para os jovens e diz, olha, aproveita a vida, né? Alegra-se, né? Naquilo que o seu coração quer, mas saiba de uma coisa, que de todos os seus caminhos você prestará conta a Deus. E aí por fim ele fala, jovem, lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, né? Para que vindo os tempos, né, você não venha dizer que não tem contentamento. Então, a experiência de alguém que passou por tudo que ele passou e chega agora em Eclesiastes tem como orientar, né, os mais jovens e com toda a experiência que ele tinha, inclusive dos problemas, das quedas que ele teve, que levaram ele também a crescer e amadurecer com tudo isso. E a vaidade que ele fala é exatamente dessas coisas que estão fora da vontade de Deus, né? Que é muita coisa. Quando nossos olhos estão no eterno, as coisas eternas, né? É quase impossível caminhar fora disso, né, pastor? Na vontade do Senhor, né? E é interessante que eu ia falar, quase esqueci aqui. Salomão, o senhor falou de Salomão. Toda a experiência dele. É verdade. Isso, obrigada. Lembrei. Isso acontece muito quando as pessoas estão chegando no final da vida e começam. Aí muitas pessoas que estão lá falam, por que eu não pensei nisso antes, né? Como isso acontece, né? Se a gente lesse a Bíblia, por isso que é bom instruir a criança desde pequena, né? Porque aí não pode falar depois que é por falta de conhecimento. E o Espírito traz a memória, né? Isso que eu queria perguntar também das crianças, a gente já falou. Mas como é importante, só para ressaltar, educar a criança desde pequena, né? Sim. Desde pequeno nós devemos instruir, porque seja criança, seja adolescente, jovem, adulto ou idoso, a sabedoria ela não está intrinsecamente na pessoa, mas a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. E essa é a grande diferença. Né? Por isso que são justos que florescem como a palmeira e quando chegam na velhice, eles serão viçosos, ainda darão frutos, serão como a árvore frutífera, porque essa promessa está justamente atrelada, por exemplo, quando nós olhamos na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 1, ele dá algumas instruções e faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Ele diz, olha, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Mas antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então, os caminhos dos ímpios são caminhos que levam à perdição, que levam ao engano, que levam ao prejuízo. Mas o caminho dos justos é o caminho da verdade. Então, o justo que medita dia e noite na lei do Senhor e tem prazer nessa lei, a consequência é essa: ele será como uma árvore frutífera, que foi plantada na beira de riachos, no rio, à beira de um rio, aonde ali as suas raízes, elas são regadas, aonde ela sempre estará viçosa, onde sempre estará suas folhagens verdejantes e sempre dará o fruto no tempo certo. Então, o que o salmista fala no Salmo 92, que o justo ele será frutífero, ele florescerá, inclusive na velhice, é porque essa sabedoria e esses frutos, eles são resultados da sua vida de relacionamento com Deus, da sua vida de busca a Deus, né? Através da meditação na palavra de Deus de dia e de noite, através da oração, através da dependência de Deus, através de uma mente e um coração iluminado pelo Espírito Santo para entender as verdades gloriosas e maravilhosas da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que nos guia, que nos dirige, né? Então, é a palavra de Deus que é essa sabedoria maravilhosa e que nos capacita para isso, né? Seja na infância ou seja na fase mais da velhice, né? Eu ia perguntar como que faz para mudar essa visão, né? Já respondeu. Buscar, que coisa linda. Parece até uma poesia quando a gente só pensa em estudar a palavra, meditar na palavra, né? E aí vem a lâmpada para os meus pés, né? E ser sal, ser sal, né? O sal tem uma propriedade interessante que se for muito ou pouco, né? Ele estraga, enfim. Mas tudo isso que a palavra de Deus nos traz, né? Como é bonito de ver que usa todas as pessoas. Pastor, quero ler aqui. Fica à vontade. Sansão Pereira falou assim: valorizando a história, meus bisavós convertidos a Cristo, tempo dos pioneiros missionários, mas avante na missão, graças e poder, palavra e oração. Olha só, os bisavós, né? Olha que gostoso, conhece a história. O Sansão, ó, a gente falou de Sansão, tem um xará dele aqui. O Joélio falou: minha sogra já idosa e é um exemplo de fervor, isso para mim é fruto do Espírito Santo. Olha e só. Me ensina. Olha que coisa linda. Lembrei aqui de um testemunho do missionário Fábio, que está conosco lá na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, conosco lá em Osasco, e ele deu testemunho que ele chegou ao Evangelho, não foi um grande pregador que chegou para ele e pregou o Evangelho com palavras profundas e com uma profundidade teológica, enfim, não. Ele disse que a avó chegava para ele e dizia assim: filho, lê para mim aqui esse texto. E na leitura que ele fazia, claro que ela fazia alguns comentários muito simples, porque ele dizia que ela não tinha todo esse conhecimento bíblico, mas ali ela já fazia de forma estratégica. Ai, que legal. Para que o neto lesse as Escrituras, porque ela tinha essa certeza, né, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos crer mais, irmãos, nessa palavra maravilhosa. Eu costumo falar com os irmãos lá na igreja, eu digo: olha, você, não importa a sua escolaridade, testemunhe de Cristo. Fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Não precisa você, né, falar de teologia. Não. Fale de forma simples. Transmita às pessoas o que Cristo fez na sua vida, né? E com certeza a palavra de Deus é quem vai operar por meio do Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E as pessoas, então, se converterão a Cristo da forma mais simples, meu irmão e minha irmã, da forma mais simples, assim como foi a avó do missionário Fábio, que foi um testemunho maravilhoso.
E que Pra glória de Deus. que dica valiosa, preciosíssima essa, já fica aí, né, para usar pro seu netinho, falar, lê aqui, Sim. que coisa É, linda. E verdade. que momento, né, onde dois ou mais estiverem reunidos, a presença de Deus ali, né? Sim, A promessa certamente. do Senhor, o nome. Que coisa incrível, pastor. Nossa, se deixar, eu fico aqui falando muito mais quando começa de história, Verdade. de vida, de testemunho. Bom Deus demais. usa as pessoas, né? Muito bom. Isso me lembrou também, lá em Teutônia tem um senhor. Teutônia já foi considerado o país mais alfabetizado do Brasil. Aí é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, minha cidade, né? Pequenininha, mas foi considerado uma das cidades mais alfabetizadas do Brasil. E tem uma pessoa que eu conheço que não sabe ler e escrever, uma das poucas Uhum. que existem, e é cristão. E ele fala que o sonho dele é poder ler e tal, até minha irmã se disponibilizou a ajudar, enfim. Mas ele falava que Deus falava com ele quando ele andava tratando os bichos, quando andava no meio do mar, entendeu? E aí aquela convicção, e ele dá o testemunho do que Deus fez na vida dele. Eu lembrei dessa história aí também, que como Deus faz, né? Histórias extraordinárias, né? Se nós fôssemos falar da história de como Deus usa as pessoas simples e mesmo numa idade mais avançada. Você lembra de um testemunho que o reverendo Ronaldo Lidório falou do seu João? Não lembro. Nossa, Talvez, eu quero, assim, eu não vou contar toda a história, falar só de forma resumida, mas eu quero encorajar você a procurar lá no YouTube. Ronaldo Lidório, Seu João, testemunho Seu João. Ai, quero ouvir. Ele conta a história de que um homem, ele saiu para fazer uma pesquisa de campo, porque ele é um missiólogo, um homem experiente tanto na teoria, o conhecimento que ele tem, a capacitação, como na prática. Ele é um missionário realmente de campo, já morou em vários lugares, tanto entre os indígenas, na Amazônia, na África, enfim. E ele foi chamado para ir na Amazônia para fazer uma pesquisa de campo entre essas tribos que estão mais afastadas. Eu já ouvi essa Aham. história. E ele disse que chegou e, com muita dificuldade, chegou em uma comunidade ribeirinha e ali ficou sabendo. Aí começou a falar de Jesus com toda, né, a técnica, né, que ele aprendeu. E até que chegou, e quando confrontou a pessoa e quando ele falou de Jesus, ela diz: eu conheço Jesus. É ótimo. Ah, eu conheço. Eu conheço Jesus. Conhece Jesus? É. E quem falou de Jesus para você? Foi o seu João. E disse que, resumidamente, irmãos, disse que em vários pontos dali na selva, entre os ribeirinhos, esse seu João, ele foi um instrumento de Deus para pregar o evangelho, e ele ia visitando aquelas comunidades pregando o evangelho. Aí ele disse: eu quero conhecer esse seu João. E aí levaram ele a seu João, que chegou lá, um lugar muito simples, ele com sua esposa, seus filhos, um lugar bem simples. E quando ele chegou e disse: seu João, né? Você é seu João? Aí, rapaz, quem são vocês? Aí, não, nós somos missionários. Aí disse que ele ficou numa alegria: missionários? Aí chamou da mulher: chegaram missionários aqui. Disse que o Ronaldo Lidório, o reverendo, ficou constrangido, porque ele disse: seu João, missionário aqui é o senhor, seu João. Porque ele saía com o barco dele e de comunidade em comunidade, pregando de forma simples. E as pessoas se convertiam para a glória de Deus. Então, são testemunhos como esse que nós vemos o quanto que é o poder de Deus que opera. Nós somos apenas instrumentos. Não importa se você tem um maior nível de pós-doc em teologia, Deus vai usar aquele pequenino ali que não tem toda essa... Deus, ele vai usar. E Deus usa a igreja, irmãos. Deus usa a igreja. Deus não só usa o pastor, o presbítero, o diácono, o missionário. É como o reverendo Arivaldo tem falado aqui: você é um missionário. Então, assuma esse compromisso com o Senhor e pregue o evangelho de forma simples, conforme Deus te usar, para a glória de Deus, né? É
É verdade, é verdade. Que coisa linda. Eu sempre fazia uma associação assim que nós somos como uma torneira, por exemplo. Se a gente não estiver conectada na parede, o que serve uma torneira, né? Instrumentos nas mãos do Redentor. E aí a água, né? Como se fosse assim o Espírito Santo que age. Tudo Sim. que é bom vem dele. Calvino fala, né? Tudo que eu faço de bom é Deus que fez. Tudo que eu faço de ruim fui eu que fiz. Verdade, verdade. Muito bom, pastor. Se deixar, fica aqui, a gente vai, vamos né? ficar. Tá muito Tem muita bom, coisa muito boa abençoado esse pra programa. Tem compartilhar. mais um comentário aqui. Gostou da dica? Delva falou que gostou da dica e vou pôr em prática com o meu neto. Olha aí, já valeu demais. Ô, Delva, obrigada. Eu também quero sugerir muito e pôr em prática com mais pessoas também, independente, né, das idades. Que gostoso. A Joélia falou: bom dia, Joélio. Meus pais são do Ceará, moro em Santa Catarina. Fiquei feliz de ver meu nome no masculino. Que bonitinho. Deus abençoe a todos. Isso é gostoso quando começa a conversar aqui. Pastor, muito bom. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter essa conversa tão abençoada. E pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Bem, eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? E quero falar para você, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele é o Deus soberano, Deus criador de todas as coisas, aquele que é santo, aquele que é infinitamente perfeito, mas Deus, Ele escolheu a você. Deus, Ele nos escolheu para sermos esses instrumentos para levarmos a grande, a maravilhosa mensagem, as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu quero encorajá-la, não importa a sua idade. Se você é criança, entenda que Deus, Ele já está operando na sua vida. Se você é adolescente, queira conhecer mais a Deus, peça ajuda de pessoas mais experientes, dos seus pais, dos seus irmãos. E você que é adolescente, jovem, queira conhecer o seu Criador, viver um relacionamento com Ele desde cedo, porque isso fará toda a diferença na sua vida, tanto agora como no futuro. E a você, meu irmão, minha irmã, que já está numa idade que você acredita que não tem todo aquele vigor como na juventude, Deus ainda conta com você para pregar o Evangelho, como cooperador do Evangelho. Então, não se sinta inútil, muito pelo contrário. Continue com esse relacionamento com o Senhor, peça a Ele, como já foi falado aqui, né, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor, e Deus certamente te conduzirá para a glória dele. É isso. Amém. Que bênção, que bênção. Amém. Bom, obrigada, pastor. eu que agradeço. Deus continue te usando muito. Obrigada mesmo, de todo o coração, em nome do Manhã IPP, da IPP TV, por o senhor estar aqui sempre com a gente. Obrigada. Amém. Mesmo. Deus abençoe. Amém. Olha só, gente, hoje à noite tem uma live, vou avisar rapidinho, e Tainá tá trazendo todas as informações pra gente sobre essa live hoje à noite com Helenivação e mais convidados. Tainá vai falar aí pra você. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia, olá para você que nos assiste. Hoje eu quero falar de uma live que está vindo aí. Com certeza você que está em casa vai gostar muito. O tema é Aos que Choram, é isso mesmo. Será uma live especial, aliás, lives especiais, né? Porque elas vão acontecer todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. E a primeira transmissão será nesta sexta-feira, dia 9, e será com a apresentação e participação da Helenivação, ela que é diretora executiva da ACS. A transmissão não será pelo canal da IPP TV, mas será pelo canal da ACS. Então é youtube.com/ACS Capelania na Saúde Oficial. Olha só o detalhe. Então, fique ligadinho, todas as sextas-feiras, 8 da noite, você tem um encontro com a nossa querida capelã Helenivação. Então, Lídia, fica com Deus, você que está em casa também, que Deus te abençoe.
Olha aí, imperdível essa live hoje à noite, às 20 horas. Obrigada, Tainá, por trazer sempre informações fresquinhas aí pra gente. Imperdível essa live. Indica pras pessoas lá no site da Capelania da Saúde. Brigadão, Tainá. E vamos lá, dica do livro de hoje, que tem a ver com tudo que a gente falou. Dia a Dia com Billy Graham. É muito bom. Tem um documentário do Billy Graham na Netflix, muito bom, gente. Fica a dica também, além de dica de livro, dica de documentário, assistir, fenomenal. Dá uma mexida lá no coração, dá vontade de fazer muito mais do que a gente está fazendo, vale a pena assistir. E o livro, Dia a Dia com Billy Graham, são 366 mensagens, meditações diárias que trazem a genuína mensagem da cruz e da salvação em Cristo, que Billy Graham sempre pregou, e celebra a vida e o legado desse renomado evangelista que atingiu milhares de corações em dezenas de nações ao redor do mundo. A história dele é incrível, então fica a dica de livro, Dia a Dia com Billy Graham. E vamos lá então aos aniversariantes do dia e do final de semana. Parabéns para Adriana Gonçalves, para Caroline Abducci, para Daniela Cardoso, a Daniela Marini, a Elaine Cavalcante, a Fernanda Agreste, o Henrique Cunha, a Júlia Marques, a Maria Clara Porpílio, a Maria José Lacorte, a Tatiane Marcondes, que estão aniversariando hoje, sexta-feira. E como é sexta, nós damos parabéns também para quem está de aniversário final de semana, sabadão. Eduardo Lopes, Elaine Bonafé, Érica de Andrade, Luiz Carlos Moraes, a Márcia Brandão, o Márcio Goulart, a Raiane Pérez, a Sofia Canezin. Quero dar feliz aniversário também de sexta-feira hoje. Minha amiga Raquel Mendes está de aniversário. Amiga, Deus te abençoe. Feliz aniversário. Não estava aqui porque ela não é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros por enquanto. Mas, amiga, feliz aniversário também para você. Mas voltando, sábado e domingo, quem está de aniversário? Vamos lá. Parabéns para Gleice Ferreira, para Márcia Regis, para Nicole Carvalho e para uma pessoa que eu quero chamar pessoalmente aqui, que está sempre atrás dos bastidores, e quando é aniversário a gente chama mesmo, para ver também quem está aqui. Sara Raquel Melo, pode vir daqui, Sarinha, que eu quero apresentar para vocês a esposa do nosso Marcos Melo, diretor de criação aqui, que ela é uma pessoa muito importante para a gente, não só pela pessoa incrível, mulher de Deus que ela é, mas também por essa mulher que faz tanta coisa aqui dentro, gente, mas tanta coisa. Sara, você é preciosa, quero te dar parabéns em nome de toda a equipe. Você é muito especial, além de ser uma mulher de Deus, que edifica muito as nossas vidas. E ela é uma das pessoas que estão aqui atrás, gente, que faz tudo isso acontecer também. E quero te dar parabéns em nome de toda a equipe. E para as pessoas te conhecerem também, né? Porque isso aqui acontece muito, são as pessoas que estão atrás, e você é muito importante, amiga. Obrigada, que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Isso aí, gente, que esse abraço possa representar todo o nosso amor, nossa comunhão. E para você que está de aniversário também, e a gente encerra desse jeito esse dia tão especial. Fiquem com Deus e até segunda-feira.